Olá pessoal, tudo bem? A Câmara continua discutindo mudanças para as eleições de 2022 e ontem, como viram, votaram pela volta das coligações e enterraram a ideia do distritão, né? Havia uma discussão muito grande porque na proposta tanto estava no relatório final o distritão quanto as coligações, que são coisas completamente diferentes, né? Elas estão uma de um lado e outra do outro, porque o distritão tem a ideia de que é cada um por si, né? Quem escolhe o seu candidato, o mais votado, acaba sendo eleito, e os votos nos demais candidatos que não foram eleitos são perdidos, né? Essa é uma proposta que recebe muitas críticas dos especialistas pelo fato de que ela beneficia celebridades, pessoas com visibilidade na internet, gente com muito dinheiro e os parlamentares que já estão no poder, que por terem mais visibilidade têm mais chance, né? Os partidos não têm muito interesse em abrir mais vagas, porque como disputa todo mundo contra todo mundo, quanto mais candidatos você tiver no partido, pior né? Mais gente para concorrer com você. E isso diminui a chance de novas lideranças na política. Por isso, essa proposta é muito criticada. Por outro lado, a volta das coligações, ela traz a ideia mais forte da questão do voto de legenda, do voto em um candidato beneficiar outro candidato de outro partido completamente diferente, né? A negociação entre as legendas, e por causa disso não poderia coexistir com o distritão, né? O distritão está numa linha e a volta das coligações em outra, né? A justificativa dos parlamentares para aprovar a volta das coligações foi justamente um acordo para enterrar o distritão, que vinha sendo discutido na casa, né? Não faz muito sentido, porque o distritão já não passaria no Senado, todo mundo sabe disso. Então, não haveria necessidade de voltar com as coligações para enterrar o distritão, né? O distritão foi colocado aí justamente como um bode na sala, vamos dizer assim, para poder conseguir aprovar as coligações. Aquela ideia de que alguém está num ambiente, ninguém está gostando, etc e tal, uma sala, todo mundo reclamando, e aí você bota um bode na sala e pensamos, nossa, agora piorou demais esse bode aqui, etc e tal. E quando você tira o bode, todo mundo fica na sala que estava anterior, né, e que não estava gostando, achando tudo às mil maravilhas, porque tiraram o bode de lá. Então essa é a ideia que foi colocada com a entrada do distritão dentro dessa discussão para salvar a volta das coligações, como eu disse, desnecessária, porque o Senado não deixaria passar o distritão. Então foi mesmo uma manobra para a opinião pública. Muita gente que é a favor da volta das coligações finge que não é, mas diz, vou ter que votar por causa de um acordo, etc e tal, né? A volta das coligações beneficia principalmente as pequenas legendas, as legendas de aluguel, aquelas que são utilizadas para negociar tempo de propaganda, para negociar fundo partidário, etc e tal. Essas legendas, né, estavam com o fim das coligações se extinguindo, algumas até acabaram, né, junto com isso, e a cláusula de barreira, e a gente tem visto isso agora recentemente, e com essa volta elas ganham força novamente. E aqueles partidos que utilizam essas coligações para engordar aí o seu tempo de TV, que também tem interesse, né? Acontece muito de um partido maior cooptar o partido menor a tirar seu candidato no executivo em troca de uma aliança no legislativo, que permite que esse partido menor eleja um ou dois parlamentares, o que não conseguiria sem essas coligações, né? Então essa é a discussão que está dada, que é lamentável pelo fato de que a gente acabou de aprovar o fim das coligações, teve uma eleição municipal sem as coligações e na primeira eleição geral já volta tudo outra vez, né? Parece realmente que os parlamentares não têm ideia de para onde deve ir o sistema brasileiro. E o mais problemático disso tudo é o sistema mudar toda hora, né? A gente não tem uma eleição, duas eleições seguidas com as mesmas regras. Toda hora a regra muda, a regra é uma diferente. Inclusive, isso nos faz, né, questionar, e eu acho que a sociedade deveria pressionar por uma quarentena maior para as regras eleitorais. O deputado que vai disputar agora as próximas eleições, né, que é candidato nas próximas eleições, não deveria discutir as regras para essa próxima eleição, mas para uma eleição mais adiante, né? O razoável seria isso. Olha, a regra atual é a regra que você vai disputar sua reeleição, você não pode modificar ela, assim como você, por exemplo, não pode aumentar o salário dentro da mesma legislatura. Então, você quer discutir mudanças eleitorais, acha importante, e é importante que a gente aperfeiçoe as regras, beleza, mas ela não vai valer para 2022, ela vai valer para 2026. E aí, eu acho que diminuiria um pouco essa carga aí de tentativa de mudar toda hora a regra para beneficiar quem já está lá no poder. Provavelmente esse assunto vai ter bastante discussão no Senado e como os senadores não estão na mesma
vibe dos parlamentares, primeiro porque não muda nada a vida deles, se vai ser proporcional, se vai ser coligação, etc e tal, e segundo porque boa parte deles nem disputando a eleição está, né? Nessa disputa apenas 1/3 dos senadores, das vagas de senadores estão colocadas. Então pode ser que o Senado consiga fazer uma discussão mais técnica e acabe derrubando a ideia da reforma que foi aprovada ontem com a volta das coligações. Um abraço para vocês e até mais.